Bom, pessoal, hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu resolvi fazer biologia, porque eu jamais poderia ter sido outra coisa na minha vida, né? Eu falei, bom, eu quero fazer biologia para trabalhar com animais, enfim. Mas eu nunca imaginei que eu ia me tornar um professor mesmo trabalhando com animais. E eu tive um caminho diferente da maioria dos professores, digamos assim, porque o meu plano não era ser um professor, né? Na verdade, a minha verdade era trabalhar com animais. E aí surgiu essa minha ida para a televisão, né? Para quem não sabe, eu me formei no finalzinho, assim, no meio da década de 80 ainda, né? Naquela época ninguém sabia o que era biólogo, né? E aí, cara, como eu tive esse caminho tão longo, por mais de 20 anos na televisão, quando eu me dei conta, eu estava fazendo o quê na TV? Nada mais, nada menos que dando aulas, né? Eu estava dando aulas sobre animais, sobre meio ambiente, e com isso eu consegui um grupo enorme de pessoas que se comovia com aquelas minhas aulas na TV, a ponto de muitas dessas pessoas, muitos de vocês, inclusive, que estão me assistindo, quiseram ser biólogos ou veterinários, ou mesmo, a partir dali, despertaram um amor enorme pelos animais com aquelas minhas aulas pela TV. E eu falo para vocês o seguinte, eu tenho um orgulho enorme de ser professor. Eu tenho muito orgulho mesmo de ter conseguido fazer com que as pessoas começassem a pensar e de alguma forma conseguissem amar o meio ambiente, amar a fauna, amar a flora. Eu tenho, assim, um orgulho incrível. Então foi como eu falei com vocês, quando eu estou na rua e alguém me chama de professor, nossa, aquilo me enche de alegria, sabe, gente? E sabe, eu vou falar para vocês uma coisa. Tem muitas pessoas que fazem biologia e falam, eu quero trabalhar com animal, eu não quero ser professor. Gente, ser professor não é demérito nenhum, muito pelo contrário, ser professor é uma possibilidade da gente estar plantando no coração das pessoas conhecimento e emoções. Isso é muito importante. Eu acho que para você ser professor tem que ser uma verdadeira vocação, vocação mesmo, aquela coisa de você querer ensinar, né? E eu tenho muito essa vontade até hoje. Tanto que amanhã, dia 16, eu vou dar um curso sobre pets não convencionais, ou seja, eu passei a minha vida inteira ensinando. E sabe o retorno que eu tenho? Financeiro não é mesmo, porque a gente sabe que, infelizmente, professores não são bem remunerados. Mas o retorno que eu tenho é ter a certeza que a partir daquele momento que eu estou ensinando, as pessoas estão absorvendo aquele conhecimento e elas vão multiplicar o que eu estou falando, vão passar para outras pessoas. Ou seja, uma sociedade, quanto mais informada, ela é uma sociedade melhor, uma sociedade que vai lutar pelos seus direitos, uma sociedade que vai ter consciência do que acontece ao seu redor. E isso é muito importante. Eu fico muito triste hoje a forma com que os professores são vistos, né? Até pelo próprio governo, a gente sabe que professores parecem bandidos, né? Assim, outro dia mesmo, se eu não me engano, o nosso ministro da Educação falou que as pessoas só são professores porque não conseguiram ser outra coisa na vida. Isso é um grande absurdo que não poderia vir da boca de um ministro da Educação, porque professores, na verdade, são pessoas que vão formar uma quantidade enorme de pessoas. Para vocês terem ideia, qualquer profissional hoje, seja engenheiro, advogado, médico, enfermeiro, enfim, qualquer profissão, elas só são esses profissionais porque tiveram professores, cara. Sem professor ninguém é nada nessa vida. Então a gente tem que cada vez aplaudir mais os professores e valorizar essa classe que é tão desvalorizada no Brasil, ainda mais nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Eu nunca vi um momento tão obscuro no quesito ensinar nesse país, né? Parece que as pessoas têm interesse maior, né? Principalmente as pessoas lá de cima, lá do alto, que a população não tenha conhecimento. A população que não tem conhecimento é uma população que não pensa. Uma população que não pensa é uma população facilmente manipulada. E parece que é isso que as pessoas querem. Mas não é isso que nós, professores, queremos. Nós queremos, sim, cada vez mais pessoas mais antenadas, com o maior número de conhecimento possível, para que essas pessoas possam lutar na sua vida com conhecimento, porque conhecimento e informação é tudo nessa vida, né? Então, cara, eu falo para vocês, na época que eu estudava, só para vocês terem uma noção,
Eu estudei numa faculdade de biologia muito rígida e alguns professores que entravam na nossa classe eram aqueles medalhões da física, da química, da zoologia. Alguns professores, quando eles entravam em sala de aula, alguns com terno e gravata ainda, coisa que não se usa mais, alguns com aquele jaleco branco impecável, né? A gente levantava, cara, em respeito ao professor. Ele entrava na classe, depois que ele se posicionava na frente da classe, todo mundo sentava. Era um respeito muito grande aos professores, né? Além de um respeito, eu particularmente, por alguns professores, eu era fã, assim, sabe? Eu ficava contando os minutos para aquele professor entrar na classe, para que a gente pudesse escutar o que ele ia falar, porque a gente queria aprender. Hoje, eu vejo o que mudou muito, né? Muitos alunos, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês, estão numa faculdade, aí vem aquele comunicado, o professor hoje, porventura, não pôde vir, faltou, a galera bate palma, fica feliz, sai pulando, vai todo mundo pro bar beber. Cara, nossa, a gente está ali numa faculdade, num colégio, numa sala de aula, numa classe, para aprender. Então a gente não pode ficar feliz quando o professor não vem, sabe? E assim, independente do momento que nós estamos vivendo, extremamente tenebroso e obscuro em relação aos ensinamentos e ao trabalho dos professores, que são hoje extremamente mal remunerados, a gente tem que enaltecer essa classe cada vez mais. Eu quero dar parabéns aos professores que têm aquela disposição incrível, mesmo o salário baixo, de entrar numa classe e dar uma aula show, com aquela preocupação de que as pessoas aprendam. E existem ainda muitos desses professores que têm noção da sua missão. Sim, porque educar, ensinar é uma missão. O professor tem uma missão naquele momento, que é passar conhecimento, fazer com que as pessoas aprendam. Aprender é extremamente importante, porque quem aprende muito se torna sempre um profissional melhor, um profissional de qualidade, né? Então, quando eu digo para vocês que é muito importante valorizar a classe dos professores, eu falo por mim mesmo. Sabe por quê, gente? Porque eu me tornei um professor. Eu sobrevivo hoje de palestras e de cursos que eu dou ao longo do Brasil inteiro. Sempre fui convidado para ir dar cursos, palestras em faculdades do Brasil inteiro, e é com isso que eu sobrevivo, dando aula. Claro que a pandemia fez com que a gente diminuísse muito esse ritmo de trabalho, de viagens e tal, mas agora, com a maioria da galera vacinada e tal, mesmo com todos os protocolos de segurança, a gente está voltando a fazer cursos presenciais. E eu tenho muito prazer de saber que eu pago as minhas contas dando aulas, né? Porque isso para mim é fundamental. E como eu digo para vocês, como é emocionante, como é gostoso ser reconhecido pelas pessoas na rua como professor Sérgio. E isso para mim é de um valor inestimável, né? Então eu só quero dizer isso. Tenho muito orgulho de ser professor e tenho muito orgulho de todos que são professores. Então nesse dia 15 de outubro, eu só posso desejar a todos os professores parabéns, porque a gente sabe que é uma luta difícil, mas é um objetivo de vida, é uma missão, ser professor e ensinar todas essas novas gerações, né? Eu sou extremamente grato pela profissão de professor de biologia que eu sou, professor de zoologia, né? E eu não poderia ser outra coisa na minha vida. Sabe por quê, gente? Porque eu adoro falar, eu adoro passar conhecimento. Todo mundo que me conhece sabe, Sérgio, você fala demais, você parece o homem da cobra, como dizem, né? E eu tenho muito orgulho disso, cara. Então, nesse dia 15 de outubro, eu quero dar o meu parabéns aos meus colegas professores. Não desistam nunca, cara. Não desistam, porque é uma luta em glória, é uma luta difícil, mas é uma luta extremamente necessária. Porque sem educação, sem conhecimento, as populações não vão para frente. Nós temos como missão fazer com que o ser humano seja cada vez melhor. Tenha mais conhecimento, mais sensibilidade, mais informação, para que se tornem pessoas ainda melhores. Então, parabéns aos meus amigos professores, parabéns a nós professores nesse dia 15 de outubro.